Fala primeirão, professor Roberto falando. Ô, saudade medonha, hein? Bom, na nossa aula de português, a gente vai corrigir aquele simulado Enem que eu passei pela plataforma EDB, tá bom? Espero que vocês gostem e acompanhem comigo aí os slides. Indo diretamente para a primeira questão, pessoal. Nessa questão, nós temos aqui uma tirinha, tá? Uma interpretação de tirinha. E a tirinha, como qualquer HQ, ela tem que ser levada em consideração todos os aspectos dela, né? Não só os aspectos verbais, como os não verbais. Por exemplo, os balões, a fisionomia dos personagens, tá bom? Para ter um sentido completo, tudo bem? Essa tirinha ela pergunta a linguagem, o que a linguagem ela revela dessa situação, tá? Diz o seguinte: você consertou o vazamento do barco? Não. Pensei que você tinha consertado. O que essa linguagem ela revela para nós? Né? O uso de expressões linguísticas e vocabulário próprio de épocas antigas. Você vê esse vocabulário de épocas antigas? Não, né? Então já não vai ser a alternativa A. O uso de expressões linguísticas inseridas no registro formal da língua. Isso é um registro formal? Tinha consertado? Não, é informal, né? Por isso que a alternativa correta vai ser a alternativa C, tá? Como bem aponta a alternativa C, pessoal, o caráter de coloquialidade, né, informalidade, ele se expressa pelo uso da forma verbal composta no pretérito imperfeito do modo indicativo, né? Essa forma que tinha consertado. Só que, de acordo com a norma padrão da língua, dado um tom hipotético da oração, né, uma hipótese, deveria ser utilizado o imperfeito do modo subjuntivo. Ou seja, eu pensei que você tivesse consertado. Né? Então, a alternativa C vai ser a correta, tá bom? O uso de um vocabulário específico para situações comunicativas de emergência. Vocabulário específico qual? Se tivesse um socorro aí, até que a gente poderia confundir, tá? Então não é a D. E a alternativa E fala da intenção comunicativa dos personagens. Qual a intenção? A de estabelecer hierarquia entre eles. A gente sabe que não foi o propósito da linguagem da tirinha, tá? Então lembrem sempre de rever o comando da questão para tirar as dúvidas. A segunda questão, ela traz um texto, tá, apresentado de duas formas distintas. Na primeira, no texto 1, é uma transcrição da fala, certo? Tal qual ela acontece. E a forma 2, né, o texto 2, é uma linguagem escrita, tá bom? Então, texto 1, entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. Aí tem as reticências. Essas reticências, tá, para transcrição equivale a uma pausa, tá bom? Continuando. O português então é uma língua difícil. A professora responde, né? Olha, se você parte do princípio, aí nós temos aqui uma pausa, tá? Que a língua portuguesa não é só regras gramaticais. Não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você já fala ao chegar na escola, se o teu professor cativa você a ler obras da literatura, obras dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal e o difícil é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Reparei que os traços da fala, né, são bem característicos, tá? Por isso que a fala ela é
maneira particular e ímpar, né, de cada ser humano, né? O texto escrito fica: vou conversar com a professora AD. O português é uma língua difícil? A professora responde: não. Se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Então, ó, o que é que pede o comando da questão? O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. O que é que esses textos têm em comum? A. Eles apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. Os dois apresentam? Não, somente o primeiro, tá bom? B. São modelos de emprego de regras gramaticais? São modelos de emprego de regras gramaticais? Não, né? Os dois não. Tá, só o segundo. C. São exemplos do uso não planejado da língua? O não planejado da língua é só o primeiro, certo? Apresentam marcas da língua literária? Nós vemos aqui alguma marca de língua literária? Não, né? Então, a alternativa mais correta é a alternativa E. São a amostra do português culto urbano. Mas, Roberto, o texto 1, né, tem muitas pausas, certo? Mas quando eu falo de culto, né, um texto culto, é que ela em nenhum momento aqui ela usou gírias, né, esses tipos de coloquialidade no seu texto, por mais que tenham traços da fala, que isso é comum, tá? Ó, pausas, tá? Ela não usou uma linguagem informal, ok? Esse texto apresentado, ele é um anúncio publicitário. Então, como qualquer anúncio publicitário, ele trata de vender uma ideia ou um produto, certo? No caso aqui, ele está querendo vender uma ideia. Que ideia é essa, certo? Aqui nós apresentamos uma sequência de imagens, tá? De celular e estrada. Então, quanto mais celular e estrada, maior a atenção, certo? E somente uma imagem com a criança. O que é que ele quis dizer com isso? Ó? Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Então, qual é a ideia que ele quer vender? Né? Que ele quer pregar, né? Que trânsito e celular não combinam, certo? Então, qual o intuito, né? Qual o intuito da argumentação usada nesse anúncio publicitário, né? Que pede o comando da questão? Nesse texto, a combinação de elementos verbais, no caso o texto aqui, e elementos não verbais, as imagens, configura-se como uma estratégia argumentativa. Ele quer convencer o interlocutor a quê? Manifestar a preocupação do governo, né? Tem alguma coisa a ver com o governo? Não. Associar a utilização de celular às ocorrências de atropelamentos de crianças. Guarda essa daqui, tá? C. Orientar pedestres e motoristas. Orientar pedestres é direcionado aos pedestres? Então, não. Influenciar o comportamento de motorista em relação ao uso do celular no trânsito. Vou explicar por que essa é a correta e não a alternativa B, tá? Mas vamos lá para E. Alertar a população toda, não, tá? Somente os motoristas. Então, voltando aqui para a alternativa B, a questão está pedindo, né, para você identificar qual estratégia argumentativa usada, certo? Na relação entre os textos verbais e não verbais.
A alternativa B fala que associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. Até certo ponto, sim, tá? Mas lembra daquela história da teoria de resposta ao item, tá? A alternativa mais correta é influenciar o comportamento, porque a argumentação, ela tem disso. O que é argumentar? É convencer, tá? E não associar, tá bom? O que está errado aqui é essa palavra associar, porque o texto argumentativo ele tenta convencer um interlocutor de algum assunto, certo? Por isso que a alternativa mais correta é a alternativa D, só por conta dessa palavra argumentação e associação. Beleza? Esse texto aqui também, né? A gente está trabalhando muito aspectos verbais e não verbais. Né? A palavra inglesa involution traduz-se como involução ou regressão para o português, né? Uma tradução livre. A construção da imagem, né? Então essa sequência, na verdade, de imagens. Construção da imagem com base na combinação do verbal e não verbal revela-se a intenção de. Qual a intenção principal? Denunciar o retrocesso da humanidade. Que tipo de retrocesso? Não deixou claro, tá? Então não é a alternativa A. Criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos? Sim, é a correta. Por quê? Onde é que a gente pode ver isso? Ó? O ser humano ele largou um instrumento que usava de trabalho para se apossar de uma garrafa de bebida, influenciando diretamente o seu comportamento, tá? Então, alternativa B, alternativa correta. C. Satirizar a caracterização do humano como primatas. Até certo ponto, sim. Mas qual a influência, então, dessa imagem? Na alternativa não vai ter, tá? Elogiar a teoria da evolução humana. Elogiar, não. Fazer um trocadilho com a palavra inovação e evolução, não. Certo? Então, alternativa B é correta. Essa questão, né, fala do aspecto da linguagem, né, uma linguagem coloquial, informal, que a gente chama de variedade regional, né, essas variedades regionais. As marcas da variedade regional registrada pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia. A morfologia, nós vimos esses conceitos em sala, tá? A sintaxe ou o lexo, né? As palavras. No texto, é resultado de uma mesma regra A. Então, vamos aqui ao texto. Assum Preto, tudo em volta, não, trocou o L pelo R. É só beleza, sol de abril e matem fro. Trocou o L pelo R de novo. Mas Assum Preto, cego do zóio, com meu LH aqui, não vendo a luz, vai cantar de dor. Talvez por ignorância ou maldade, né? Que troca de novo, das pior, furar o zóio do Assum Preto, para ele assim, aí cantar melhor, né? De novo, LH. Assum Preto, veve sorto, de novo, trocou L pelo R, mas não pode avoar, 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Então, as marcas, né, é o resultado de uma mesma regra. Então, qual a mesma regra? A pronúncia das palavras volta e veve tem a mesma pronúncia? Não, certo? Pronúncia das palavras talvez e sorto, certo? Então, alternativa correta, alternativa B, tá? Flexão verbal encontrada não é flexão verbal, né? Conjugação. Redundância das expressões não é redundância. Pronúncia das palavras ignorância e avoar não é esse mesmo
fenômeno, tá bom? Então a alternativa B é a correta. Essa questão, particularmente, é uma questão que eu gosto muito, certo? Porque tem um cunho muito crítico, certo? Vamos a ela. No primeiro quadrinho, pessoal, observem aqui um artigo e um substantivo, tá? A luta. No segundo quadrinho, nós temos um verbo, o haver, né, de existir. Então, existe luta. Então, se existe luta, o que é que a crase indica? É uma preposição mais um a artigo. Esse a preposição eu posso trocar pelo para? Posso? Posso. Então, fica tranquilo, certo? Então, a luta, existe luta, então vamos para a luta, certo? Informalmente falando, tá? Então, essa é o verdadeiro sentido dessa tirinha. Bacana, né? Então, vamos aqui ao comando. Sobre a tirinha anterior, produzida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, então, 8M, né? Aqui. Assinale a alternativa incorreta, não, ele quer a errada. Então, a palavra luta apresenta em cada quadrinho um significado diferente? Não, né? Então, essa daqui é errada, certo? No segundo quadrinho, o verbo utilizado explicita que naquele instante está ocorrendo, então se está ocorrendo, sentido de existir, tá? Então, ok. No terceiro quadrinho fica implícito o verbo ir, né? No caso, regência verbal, o verbo ir sempre pede uma preposição, quem vai a algum canto, certo? Então, sim, fica implícito, cuja regência justifica o verbo, a crase, certo? Crase, um a, preposição mais o a, artigo. Alternativa D, certo? Que está certo também. No primeiro quadrinho, o artigo a é usado como determinante, certo? Indicando uma situação já esperada de luta por direitos, corretíssimo. E a linguagem não verbal corrobora com o sentido da linguagem verbal, certo? Então, observem aqui ela apontando a luta. Então, chamando já, né, a luta. Então, vamos para a luta. Então, até essa plaquinha aqui deixa muito claro isso, então correto também, ok? Bacana essa. Bom, essa questão é bem simples na verdade, né? Então sobre o sentido da charge acima, não, ao lado, né? Que eu peguei a imagem e botei pro lado, tá? Não se pode afirmar que o autor... Então o que é que está errado? Observem aqui. Lembra dos aspectos não verbais? O que é que diz isso daqui, né? Esses balãozinhos indicam o que? Pensamento, tá? Lembraram? Então, o que é que essa imagem não diz? Ao mostrar o pensamento da árvore, faz uma ironia com os preservacionistas? Não, né? Não. B. Faz uma crítica à destruição do meio ambiente pelo homem? Sim. Demonstra a percepção de que, ao se cortar uma árvore, mata-se um ser vivo e se desrespeita a natureza? Sim. Porque o caráter pensativo aqui é de humano, tá? Então, ser vivo, humano não, ser vivo, perdão. E D faz uma alusão ao fato de que todos os seres, inclusive as plantas, têm vida e por isso devem ser respeitadas. Sim, apresenta o tronco como uma lembrança do que ali havia uma árvore, né? Então, isso aqui é um pensamento do tronco, certo? Corretíssimo. Então, alternativa errada, alternativa A. Bom, pessoal, a imagem dessa charge aqui, dessa questão, é muito engraçada, né? Parece até aquela candidata a presidente, a Marina Silva. Mas enfim, vou voltar aqui, né? Assinale a alternativa que mais se aproxima do sentido percebido na charge.
Então a charge, né, com aspectos somente não verbais, né? O que é que a gente pode perceber? O grito, né, a fala. Então nós estamos vendo aqui saindo do cotovelo. Então bem simples, né? É dor? Não. É viver as turras? O que é viver as turras, Roberto? É discrepância entre pontos de vista, né? Desentendimento, etc, etc. Briga, né? Que não tem como a gente induzir isso. Matando o cachorro a grito? Nada a ver, né? Soltar a franga? Não. Então, a alternativa correta, bem clara, falar pelos cotovelos. Essa é bem simples, tá bom? Bom, pessoal, a próxima questão ela traz uma crônica, né? Quem lembra crônica? Na verdade, é uma compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Originalmente, pessoal, a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres. A partir do século XIX, tá, passou a refletir também a vida social, política, os costumes, cotidiano. Tá? Então, quando ouvirem falar em crônica, lembrem de cotidiano, tá bom? Então, essa crônica aqui do Luiz Fernando Veríssimo é um diálogo extenso, né? Uma discussão, né? De falar certo, falar errado, colocação pronominal correta, errado, tá? É bastante interessante, tá bom? Vocês já leram, tá? Então vamos passar. A crônica é um gênero que se consolidou por volta do século XIX, tá? Com a implantação da imprensa em praticamente todas as partes do planeta. A partir dessa época, os cronistas, além de fazerem um relato em ordem cronológica dos grandes acontecimentos históricos sociais, publicavam seus escritos em revistas, jornais e folhetins, né? E daí como se for como o romance, também do mesmo jeito, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta uma leitura possível para o texto, né? O desconhecimento da norma padrão prejudica a interação entre as pessoas? Prejudica, pessoal? O que é que vocês acham? Não, certo? Comunicação, ela é universal. Não necessariamente você precisa ser culto, né? Usar o português culto. B. Em alguns contextos, como na oralidade, a preocupação excessiva com o desempenho da norma culta pode gerar problemas na interação entre as pessoas. Então, que eu já falei, a questão da adequação da linguagem, tá? Não adianta você querer ser culto demais num ambiente que só os amigos, né, no barzinho, sei lá. Vocês nem andam, né, nesses cantos, mas enfim. C. Em uma comunicação informal, a colocação pronominal é extremamente necessária. É necessária? Extremamente? Não. Senão ninguém dizia te amo, né? Todo mundo falava amo-te, tá bom? A dificuldade que as pessoas têm em compreender a colocação pronominal é algo assustador? Não. Os dois personagens defendem o uso correto? Não. Beleza? Claro nessa daí. Bom, essa outra questão, ela tem a tirinha que diz o seguinte. Observe a leitura. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Aí o diálogo, né? Olá, sobrinho. Beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Então reparem que ele está digitando, certo? Teclando de maneira formal, tá? E quando o sobrinho dele vai responder, ele usa o internetês, tá? Essa linguagem informal da internet que economiza tempo, tá? Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil não. Passa aqui em casa que depois que nós aprende junto. Isso é uma risada, né? Então, o que é que ele responde? Melhor pensar em outra coisa. Então, ele se decepcionou com a linguagem, né, do sobrinho mais novo, tá bom? Considerando os recursos verbais, né, e não verbais
das tirem assinadas as afirmações abaixo. O último quadrinho ele revela o desconhecimento dos jovens em relação às convenções ortográficas devido ao uso excessivo de novas tecnologias. A gente vê aqui que há, né, um distanciamento da regra padrão, mas isso não indica que o sobrinho ele desconhece as regras ortográficas, porque ele está em outro contexto, né? No caso a internet, que tem essa possibilidade de mudar a sua linguagem, a maneira de escrita, tá bom? Então, errado. Considerando o contexto, a resposta do sobrinho ao tio foi coerente e adequada. Por que foi coerente e adequada, né? Coerente no sentido de que está no ambiente de internet, então tem a forma específica de falar, né, dos jovens. A fala entre os personagens demonstra que as nossas escolhas linguísticas denunciam quem somos no plano social e interferem em nossa interação com a sociedade. Sim, certo? Observando a interação entre os personagens, é evidente a variação linguística devido ao fator econômico. Tem alguma relação com o fator econômico? Não, certo? Então, alternativas 2 e 3 apenas, certo? Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão, até a próxima.